Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, minha gente. Bom dia. Prazer a gente estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, eu quero agradecer. Eu não sei se todos nos conhecem, mas a gente sabe que o Brasil e o mundo rezou pela cura do Mazinho. Então, nós queremos agradecer porque, em muitos momentos, nós fomos carregados pela oração de cada um de vocês. Não tínhamos força, como a leitura desses dias, né? Dos 4 amigos que carregaram aquele doente na maca. Muitas vezes nós nos sentimos assim, carregados pela oração da comunidade, da nossa família, dos nossos amigos, da grande família Canção Nova, carregados pelas orações dos nossos amigos na Terra Santa. A Nice dizia: Celiane, estou levando vocês para os pés de Nossa Senhora agora. Carregados pelos irmãos da França, da Itália, que nos levava em cada santuário. Portugal, que nos levava até o coração de Nossa Senhora em Fátima. Então, nós estamos em pé, caminhando, como disse o Mazinho, anos atrás, né? Em 2016, a caminho da cura do Mazinho, porque para nós a cura está acontecendo a caminho. Deus pode realizar de uma hora para outra, mas no nosso caso, Deus foi realizando a caminho. Então, nós estamos casados, agora dia 24 de janeiro, faremos 32 anos de casados, temos 54 anos de idade. Dia 20 de janeiro nós completamos 21 anos que nós chegamos na Canção Nova. Deixamos tudo com muita alegria para responder a um chamado, um apelo de Nosso Senhor no nosso coração. Vendemos nossa casa, nossa empresa e viemos com nossas filhas. A Rafaela tinha 9 anos, a Jéssica 8, a Samara 5, quando nós chegamos na comunidade. Hoje, Jéssica já está casada há 4 anos, Samara está casada há 3 meses e a Rafaela se casa daqui a alguns meses. Para nós é uma alegria podermos estar no dia de hoje partilhando um pouco daquilo que é um amor dentro da família que nunca desiste. Nós viemos para vocês entenderem de famílias que não desistiram, de mães que não desistiram dos nossos pais. Rapidamente, nós não vamos entrar em detalhes, mas o padre Demétrio, no acampamento anterior, no Revolução Jesus, muito importante vocês ouvirem, se não ouviram, ele vai dizendo que curso de noivos e preparação para o casamento acontece dentro da nossa casa, já na nossa infância. O curso de noivos que nós fizemos na nossa casa foi muito bom. Graças a Deus. Meu pai traiu minha mãe por 13 anos. Meu pai levava prostitutas para dentro da nossa casa quando nós saímos de férias. Minha mãe com a gente, na casa dos nossos avós, ele levava prostituta para a nossa casa. E minha mãe não desistiu do meu pai. Nos dias de hoje, diria assim: você tem direito de ser feliz? Larga esse homem, 13 anos, aguentando adultério deste homem. Você tem direito de ser feliz? Mas eu ouvia da minha mãe a seguinte frase: Deus me deu este homem. Eu o tenho pelo sacramento do matrimônio e eu não vou dar de mão beijada para mulher alguma. Ele é meu. Deus me deu. Eu vi minha mãe lutando pelo meu pai e vi minha mãe entregando o meu pai no leito de morte, dizendo: Senhor, eu estou devolvendo ao Senhor um homem melhorado. Do que o Senhor me deu, eu estou entregando agora para o céu um homem melhorado, transformado, convertido, porque meu pai mudou completamente de atitude pela perseverança da minha mãe. E a história do Mazinho também não é diferente, né? Não muito. O fato assim, de resistência da minha mãe também foi muito forte. Meu pai foi alcoólatra por muito tempo.
Até a minha idade de 9 anos, meu pai era assim, de chegar em casa quase que sem condições de andar. Eu vi muitas brigas, porque meu pai chegava embriagado e minha mãe já brigava com ele. Mas eu também vi o tempo passar e vi minha mãe lutar, porque ela também ouviu, certamente ela ouviu, não só de uma pessoa, mas talvez de várias: larga deste homem, um alcoólatra. Meu pai era um homem honesto, trabalhador, uma pessoa honrada, só que tinha este tropeço na vida dele, essa pedra, que era o álcool. E minha mãe não desistiu, e minha mãe rezou, minha mãe dobrou o joelho por muito tempo, dobrou os joelhos por muito tempo, e teve a graça de ver através do encontro na igreja. O primeiro foi um MFC, e depois encontros de experiência de oração na renovação carismática. Tivemos a graça de ver a transformação do meu pai, e uma vida totalmente diferente em nossa família passou a acontecer. Então nós queremos começar dizendo justamente isso que a Celiane trouxe para nós: não podemos desistir. Não sabemos qual a situação que você, casal, está passando aqui. Não sabemos se a oração da manhã ela coube como uma luva, ou se coube só uma parte, ou só um dedinho, ou se não coube, mas você sabe que cabe para alguém que você vai poder ajudar, de tantas lutas, tantas dificuldades, tantos problemas que talvez você possa estar passando. Este problema e esta dificuldade não é maior do que o amor que o Senhor tem por cada um de vocês. Não é maior do que o amor que o Senhor tem por cada um de nós. E o que nós precisamos, desculpe a palavra precisamos, que parece um imperativo dando ordem, mas não tem outro caminho. Nós precisamos recorrer à graça de Deus, precisamos recorrer ao verdadeiro amor que é Deus, o verdadeiro amor que é capaz de nos fazer e dar a nós condição de amar. Nós não temos condições de amar por nossas forças, nós não temos condições de suportar sofrimentos por nossas forças, principalmente no mundo moderno, em que vivemos o descartável, em que vivemos a lei do BBB, elimina, causou problema, elimina. Nós estamos vivendo a cultura da eliminação, e essa eliminação entrou, como o Papa João Paulo disse há muitos anos atrás, São João Paulo, né? Disse há muitos anos atrás, que a fumaça do inferno estava entrando em nossas casas, e o Padre Jonas disse isso para nós, da comunidade: a fumaça do inferno não pode entrar nas nossas casas. E muitas vezes é aquela fumaça que a gente não vê, e a hora que a gente mal percebe, já estamos quase que intoxicados por essa fumaça do inferno. E essa fumaça do inferno faz com que nós vivamos a cada dia o egoísmo, o hedonismo, a tibieza, a letargia. Letargia é aquilo que você está vivo, mas não se move. Você está vivo, mas não tem iniciativas. Esse vírus ataca muitas vezes a nós homens, o vírus da letargia, o vírus da falta de vontade. A inteligência até diz: eu preciso fazer tal coisa. A inteligência nos aponta pela consciência, que aponta na nossa inteligência, que nós precisamos ter atitudes, mas nós esbarramos na nossa vontade. Isso é tibieza, isso é letargia. Temos consciência, às vezes até plena e total, do que precisamos fazer, mas somos afetados na nossa vontade, não só nós homens, mas também as mulheres. E quando somos
afetados na nossa vontade, é aí que o demônio consegue agir, é aí que a fumaça do inferno consegue agir, porque o diabo não consegue entrar na nossa consciência, e nem ter interferência direta na nossa inteligência, mas na nossa vontade sim. Então nós precisamos, quando descobrimos e sabemos que a nossa família é o grande tesouro, sabemos disso, sabemos ou não sabemos? Sim ou não? Sabemos, mas muitas vezes, por que em nossas famílias nós vivemos tantas brigas? Porque muitas vezes nas nossas famílias não suportamos os idosos, não temos paciência com os idosos, não temos paciência um com o outro. O Adriano e a Letícia falaram muito e muito bem sobre a conjugalidade. Por que que isso acontece? Porque somos afetados na nossa vontade. Então precisamos, meus irmãos e irmãs, pedir a Deus a graça de o Espírito Santo, a graça desse amor infinito, um amor que não desiste de nenhum de nós. Nós precisamos pedir a Deus a graça de dar forças para que nós consigamos agir na nossa vontade e darmos passos no que a nossa inteligência nos aponta, darmos passo, tomando a rédea da nossa vontade interior e partamos para uma vida mais de Deus em nossas casas, mais de Deus em nossas famílias. Isso não quer dizer que não tenhamos nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de dor. E é lindo, eu gostaria que a Selene, eu acredito até que ela já esteja com a leitura, que ela lesse para nós um texto de um documento da CNBB para a pastoral familiar, para as famílias do nosso Brasil, para que nós tenhamos essa consciência e para que nós possamos dar passos na nossa vontade. Nós estamos falando do diretório da pastoral familiar, o documento 79 da CNBB. Isso para a gente como casal, como família, precisa ser, além de todos os outros documentos da igreja, leitura constante. A gente precisa ser abastecido por essas leituras. No número 323 do diretório, nós vamos ler o seguinte: aqueles que foram chamados por Deus para formar um lar, devem amar-se sempre, com aquele amor entusiasmado que tinham quando eram namorados e noivos. O matrimônio, que é sacramento e vocação, não pode se abalar quando chegam as dores e os contratempos que a vida sempre traz consigo. Neste momento é aí que o amor aprende a tornar-se mais firme. As contrariedades e os sacrifícios generosamente partilhados unem profundamente o casal. Nesse sentido, o espírito de sacrifício, o amor à cruz. Vamos repetir? O espírito de sacrifício. O espírito de sacrifício. O amor à cruz. O amor à cruz É indispensável. É indispensável Para crescer. Para crescer Na santidade conjugal. na santidade conjugal. Então, dores e sofrimentos farão parte da nossa vida. Por mais que não queiramos. Por mais que a gente queira fugir deles, eles virão. Então, quero dizer para vocês, entrando agora naquilo que nós vivemos nesses últimos tempos. Sou uma pessoa muito frágil, muito sensível, como a maioria das mulheres, não é? Mas eu tive 3 partos normais. O parto da Rafaela demorou 12 horas. Eu aguentei dores 12 horas.
O parto da Jéssica demorou 8 horas. E o parto da Samara, 4 horas. Aí eu brinco que se eu tivesse o quarto filho, eu ia espirrar e ia nascer, né? Porque foi diminuindo 4. Então, para ver, a gente tem uma força para aguentar dor, para aguentar sofrimentos, né? A Rafaela, nossa filha mais velha, está aqui conosco, que é a única que não se casou, que se casa agora, em abril, né? Está toda alegrinha lá. Graças a Deus, nossas filhas sonham em se casar direitinho. Nossas filhas sonham em ter filhos. E nós sonhamos em ser avós, né? A gente está esperando esta hora da graça. Muito bem. Eu tive, em 2001, um problema muito grave. Tive que retirar minha vesícula. Já estávamos na Canção Nova. Antes disso, Mazinho teve diabetes. Quando nós chegamos na comunidade, ele ficou doente. Aí a gente brinca assim, na alegria e na tristeza, não é? Vou te amar todos os dias, te respeitar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na mocidade e na velhice. A gente dizia isso também, quando nós nos casamos. Se a gente soubesse o que a gente ia enfrentar de doença, acho que a gente tinha corrido um do outro, né? Vamos escolher outro par. E o Mazinho ficou diabético dentro da comunidade. Aí, em 2001 eu tive esse problema, quase morri, porque uma pedra da minha vesícula saiu da vesícula e tapou o canal do fígado. E o médico disse que se eu suportasse um pouquinho mais de dor, eu suportei a dor por 1 ano. Ele disse que eu ia morrer de cirrose hepática. A mulher nunca fumou, a mulher nunca bebeu, mas eu ia morrer de cirrose, por causa dessa pedra que tapou o colédoco, o canal do fígado. Em 2005, eu fui para uma outra cirurgia, a cirurgia da minha cervical. Eu estava perdendo os movimentos do meu braço direito. É uma coleção. Em 2013, eu tive um câncer de mama. E no dia 31 de julho de 2013, foi a minha última rádio, às 10 da manhã. Às 5 da tarde, minha mãe me ligou para avisar que estava vindo com meu pai aqui para a Canção Nova, para que a gente os esperasse, que dia 15 de agosto eles estariam aqui. Isso às 5 horas da tarde. 7h30 da noite, meu irmão liga, dizendo que meu pai teve um infarto fulminante e morreu. No mesmo dia que eu terminei a rádio, que eu ouvi a voz do meu pai, eu fui enterrá-lo. Em 2015, o Mazinho é acometido por um câncer no reto. Nós não tivemos muito fôlego, né? Eu quero dizer uma coisa, assim, entramos nisso agora. Em julho de 2015, junho, nós recebemos a notícia de que o convite, que estávamos sendo convidados pelo Conselho da Comunidade a um remanejamento, mudarmos para Curitiba, na Casa de Missão de Curitiba. E aí os projetos e sonhos começam a ser construídos na cabeça, porque eu fui para Curitiba como responsável da missão. E chegando em Curitiba, com toda alegria, com todo o gás, ainda lá tateando, conhecendo a missão, convivendo com os irmãos da missão, conhecendo as pessoas que frequentavam a casa de missão. Deus deu uma leitura na minha oração, pedindo a graça de estar à frente daquela casa, daquele povo, daqueles irmãos, como responsável da missão Canção Nova. E Deus deu uma leitura maravilhosa. Ageu capítulo 2, dizendo que Deus faria resplandecer a sua glória naquele lugar. Deus faria resplandecer a sua glória naquele lugar. Meu coração se encheu de alegria, partilhei isso com a comunidade
todos os membros, núcleo e segundo elo, acreditando e continuo acreditando nesta palavra, porque Deus não se manifesta sem cumprir. 3 meses depois, menos de 3 meses, que estávamos em Curitiba, vem o que a Celene acabou de dizer. Procurei uma endocrinologista para fazer um acompanhamento com a parte de diabetes, que quem cuidou de mim quase que o tempo todo, aqui em Cachoeira Paulista, foi a doutora Priscila, filha do professor Felipe Aquino, e chegando lá, eu não tinha mais a Priscila. Eu precisei procurar um médico ou uma médica, e procurei e encontramos. E partilhei tudo que eu tinha vivido, o processo de diabetes, tal. Ela prescreveu alguns pedidos de exame, depois prescreveu algumas mudanças na insulina, alguma insulina, e aí foi. E eu não disse para ela na primeira consulta que alguns meses antes, abril ou maio de 2015, eu tinha sofrido um sangramento. E eu não, um dia só, e sumiu. Falei, desculpa a liberdade de falar, porque não tem outro jeito. Falei, deve ser alguma veinha, na família tem casos de hemorroide, eu acho que deve ser uma veinha. Eu não tenho esse problema, mas e se estiver apontando esse problema? Não sangrou mais, no dia seguinte já não tive mais sangramento. Falei, isso daí não foi nada não, foi uma veinha que estourou aí e passou. E na segunda consulta, ou melhor, no retorno, a Celiane estava comigo no retorno, na primeira consulta não. E mostrando os exames, olha, seus exames, sua hemoglobina está muito alterada, nós vamos ter que cuidar, parari, parará. Aí a Celiane falou, doutora, ele não falou de um episódio acontecido em abril ou maio, que foi o tal sangramento que eu acabei de dizer para vocês. Ela parou a consulta e falou, nós precisamos ver isso. Pode ser um episódio importante. E aí ela parou a consulta ali e prescreveu um exame de colonoscopia. Saímos da consulta, falei, bom, e ela indicou uma clínica e um médico, se precisasse de um proctologista. Ótimo. Saímos dali, foi sair do consultório, chegar em casa, sangrou novamente. Depois desse tempo todo eu tive novo sangramento. Aí eu me preocupei. Corri com a clínica, fez o exame. O médico, na hora para todos, ele já dava o resultado e falava alguma coisa e já dispensava. E eu lá, esperando. Aí ele chamou-nos para a sala dele. Falou, olha, nós encontramos alguns pólipos, retirei os pólipos, e tem aqui algo que nós precisamos investigar, que material foi para biópsia. Tudo bem, saí dali tranquilo. Poucos dias depois, a Celiane, eu fotografei o resultado e mandei para um amigo, o Dr. Rodolfo, muito amigo da nossa casa, um pai para nossas filhas quando não estamos, né? Assim como Cleto e Carla da comunidade que estarão com vocês amanhã. E ele não é da área de oncologia, mas ele levou para um amigo que é oncologista e ligou para a Celiane e não falou comigo. Isso era dia 1º de novembro, dia do aniversário do Mazin. Eu levantei para fazer o café e aí ele me ligou e disse assim, Celiane, que exame é este do Mazin? Aí eu disse, é câncer, né, doutor? Ele disse, é um câncer. Falei, então, hoje é aniversário do Mazin, eu vou ficar quietinho, porque a comunidade já tinha se reunido, vamos festejar, vamos sair juntos, vamos almoçar juntos. Eu não vou falar nada para ele hoje não, Rodolfo. Eu falo depois. Hoje eu vou guardar no meu coração e rezar para a gente viver bem o dia do aniversário dele. Minha gente, vocês imaginam para mim
a dificuldade de fazer isso, porque nós somos muito amigos, muito amigos. O Mazinho conhece tudo do meu coração. E Deus deu a graça aquele dia dele não perceber e de eu conseguir disfarçar. Porque nós somos muito transparentes um com o outro. Isso vem do nosso namoro, de várias situações que a gente viveu, da gente gostar de outra pessoa e dizer um para o outro namorando, da gente romper o namoro para ir para o seminário, para ir para o convento e a gente falar sobre isso, e tantas situações. Nós sempre fomos muito, muito amigos e transparentes. Então, eu fiquei quietinha aquele dia, aguardando o retorno no coloproctologista. Só um parênteses. Nós não construímos amizades nem com a turma do futebol e churrasco, e nem com a vizinhança, que foi o que o Adrianinho falou para nós hoje de manhã, não foi? O Adrianinho e a Letícia. Mas, enfim, passamos o dia 1º, aí dia 2, no dia seguinte, dia de finados, a Celiane comentou que, embora não fosse ainda o resultado da biópsia, mas que o exame apontava um provável câncer maligno, um provável tumor maligno, melhor dizendo. Pela experiência do médico aqui do Vale do Paraíba, que viu o exame, que viu, analisou as medidas, as condições do que foi analisado, as imagens daquele exame, e disse: é um tumor maligno. Falei, bom, já vivemos isso em 2013 com o câncer da Celiane, que eu pedi muito a Deus naquele momento, voltando lá em 2013, pedi muito a Deus: Senhor, eu não estou preparado para ficar viúvo. Porque quando vem essa palavra, a gente é tomado de medo, principalmente quem está do lado. Foi o que eu vivi quando ela foi acometida pelo câncer. Quantas noites eu chorei pedindo ao Senhor que a medicina avançasse, que é avançada, pudesse trazer o benefício dessa medicina e ela recebesse a cura. E se fosse da vontade do Senhor, que Ele produzisse ali um milagre e que ela fosse totalmente curada. Deus escolheu o caminho da medicina e ela está totalmente curada, graças a Deus. Mas eu vivi muitas noites de angústia, muitas noites de incerteza. Vinha dentro do meu coração aquele sentimento: eu vou perder a minha amiga, eu vou perder o amor da minha vida. E eu clamei a Deus: eu não estou preparado para ficar viúvo, eu não estou preparado, Senhor, para ficar sem a Celiane. Celiane é muito importante para mim. A Celiane é uma mulher que me faz ser um homem melhor a cada dia. Eu ainda não estava tão melhorado e ainda não estou para ficar sem ela, porque ela é mão de Deus na minha vida. Ela é a graça que Deus escolheu para trilhar em minha vida um caminho de santificação. Porque Deus usa no sacramento do matrimônio, usa do esposo e usa da esposa, para que juntos um santifique ao outro, para trilharem um caminho divino, para trilharmos juntos um caminho divino, porém com pegadas humanas. Por isso que ela é o meu amor, meu grande amor. Um amor que é manifestado pela graça de Deus, porque só o amor que é Deus é capaz de nos dar a graça de amar. Eu não sou capaz de amar a Celiane como ela precisa, mas o amor de Deus em mim como esposo me faz ajudá-la a se aproximar mais desse amor perfeito que é Deus, e ela faz isso comigo todos os dias. E ali também eu clamei ao Senhor: Senhor, eu não vou ter condição de cuidar sozinho das nossas filhas, jovens, uma ainda adolescente,
Casamento Marcado. da Jéssica marcado. E a Celiane dizia: não para em nada. Se acontecer alguma coisa, a vida continua. A vida continua. A vida continua. Se case, festeje o casamento, celebrem o casamento dela. Mas dentro de mim eu falava: eu vou morrer, eu não vou dar conta. Eu já estava, num bom português, com licença, eu já estava se morrendo eu. Só para quebrar um pouquinho a tensão, né? E eu pedi a Deus a graça e o tratamento. E está aqui a Celiane, forte, firme, e muito mais forte do que a fraqueza que ela diz ter. Muito mais, muito mais, muito mais. Tanto na nossa casa, na ajuda da minha construção, porque eu vim de uma vida muito desregrada, até o momento do meu encontro com Cristo, num curso, num fim de semana. E aí minha vida começou a ser transformada, e nessa transformação surgiu a Celiane na minha vida, e de lá para cá, a Celiane me ajudou a entender trechos da Bíblia. Ela não me ajudou a entender como é que se namorava em braille. Vocês sabem como é que é namoro em braille? Aquele namoro que você fecha os olhos, desculpa de novo a expressão em português, e põe a mão em tudo. Ela não me ensinou, não me permitiu namoro braille. Bom dizer, desculpa, falei alto. Nós não éramos a Canção Nova. Nós nem imaginávamos um dia estar na Canção Nova. Nós tínhamos 17 anos, nós entramos na Canção Nova com 33. Então, a gente já queria ter uma vida, um namoro santo, a gente lutava por isso. Ter vida santa, gente, não é privilégio dos membros da comunidade Canção Nova, é de todo cristão. Buscar a santidade em todo momento, em qualquer lugar. Nós que somos cristãos, somos chamados à santidade. Então, era uma luta. Quando ele veio com todos esses problemas, né, esses desvios, querendo namorar comigo como ele namorava, infelizmente, com outras meninas, eu disse: espera aí, meu filho, aqui você não vai entrar de qualquer jeito, não, precisa limpar seu pé. Eu sou um território santo, sagrado, vai com calma aí. Se limpe primeiro, depois a gente vai conversar. Então, isso também mudou muito o coração do Mazinho, porque ele olhou para mim e disse: epa, essa menina é séria, não é como as outras, desculpe falar assim, né? Não tem o comportamento das outras meninas. E isso foi mudando a vida dele. A gente foi se construindo nesse processo e estamos ainda em construção. Bom, então, aí voltando, né? Caminhamos, e nesse preparo de não querer ficar viúvo, pedir a Deus a graça de não ficar viúvo, caminhamos. E voltando aqui em 2015, que aí foi, não que eu quisesse, nem ela, mas foi a minha vez de experimentar o sofrimento. Foi quando então descoberto o câncer. No dia 2, então, ela partilhou comigo. Vivemos o dia 1º, meu aniversário, com grande alegria. Aí no dia 2 ela partilhou. Eu falei: não, vai dar tudo certo, vai passar. Dentro de mim parecia uma notícia simples. No primeiro momento. Passou o dia 3, eu já fui murchando um pouquinho. Chegou o dia 4, eu estava tomado por um medo, tomado por um sentimento de abandono. Eu fui para a capela, na linda capela na Casa de Missão de Curitiba, construída pelos irmãos, pelo Wellington, que hoje é o nosso ecônomo, membro do conselho. Capela linda. E lá na capela eu estava rezando, pedindo ao Senhor: Senhor, o Senhor conhece meu coração, sabe que não quero te abandonar, mas eu quero pedir uma coisa ao Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar.
mas também tem a medicina, que é caminho de cura, assim como aconteceu com a Celiane. Mas em primeiro lugar, Senhor, eu não quero a cura do Senhor, mas eu quero em mim o Senhor que pode me curar. E que não pode curar também se Ele não quiser. Esta era a nossa oração. Nós queremos a fé dos 3 jovens na fornalha, que foram jogados lá e disseram ao rei: nós cremos que o nosso Deus pode nos libertar, mas queremos dizer para o Senhor, ó rei, que se o nosso Deus não nos libertar, nós não negaremos a nossa fé. E era esta fé que o Mazinho pedia e que eu também pedia. A gente não tinha nem coragem de pedir a cura diante de tanto sofrimento, de tantos irmãos, de tantas pessoas que passam pelo câncer, que é um número imenso de pessoas. Então, nós queremos, Senhor, que o Senhor nos trate como seu filho, fazendo aquilo que o Senhor quiser. Aquilo que o Senhor quiser. Que não nos abandone, Senhor, o seu amor. Que não nos abandone, Senhor, a sua presença. E eu na capela rezando isso. Só que aí eu falei, mas se o Senhor puder, eu peço que me conceda algumas graças. Eu sempre sonhei, vi um casal velhinho indo para a igreja na nossa paróquia, e eu sempre sonhei ficar velhinho do lado dela. Não sei velhinho quanto tempo, mas eu pedi a Deus, o Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe o quanto eu gostaria de viver essa experiência de uma idade avançada e continuar amando com um amor verdadeiro, sincero, não com um amor de vida sexual, mas um amor de vida, um amor de entrega, um amor de doação. Chegar lá na velhice e se não tiver mais força para nada, vocês estão me entendendo? Se eu não tiver mais força para nada, que eu tenha força de olhar nos olhos, a coragem de ainda conseguir olhar nos olhos, e muitos casais com 3, 4 anos de casados já não conseguem mais olhar nos olhos. Eu peço a Deus a graça de lá velhinho, mesmo sem força, ter ainda o desejo de estar do lado dela, o desejo de olhar para ela e continuar dizendo que a amo. Então pedi a Deus essa graça, uma. Segunda graça, falei, Senhor, uma filha já se casou, eu gostaria de entrar na igreja, acompanhando as outras 2, a Samara e a Rafaela. Samara não está aqui, e a Jéssica, porque uma está em Campinas, outra está em São Paulo, as casadas, já tocando a sua vida, graças a Deus. E a outra graça, Senhor, eu gostaria muito de ver netinho, sou apaixonado por criança, eu vejo criança e eu fico maluco. E pedi mais uma, que eu continue tendo forças de trilhar esse caminho proposto pela Canção Nova, que ajudar as pessoas a terem um encontro com Cristo, que ajudar as pessoas a sentirem a presença e o amor de Deus, como missionário. Então pedi a Deus a graça da família e a graça da missão. Deus está concedendo. Até quando? Até quando Ele quiser. Ele é o Senhor de tudo e de todas as coisas. Ele está me concedendo esta graça. Samara se casou dia 28 de outubro. Uma alegria irradiante. O pai entrou na igreja com ela numa felicidade que eu não me cabia. Aí ela postou no Face: este menino do meu lado quase foi, e Deus deu a graça dele entrar comigo na igreja. O menino era o pai, né? Este menino quase se foi, e Deus me deu a graça dele entrar na igreja comigo. E daqui uns dias, se Deus assim permitir, até lá,
com a Rafaela. Eu creio que Ele vai cumprir. Sabe por que eu creio que o Senhor vai cumprir? Porque a hora que eu saí da capela, eu fui para a minha sala de trabalho, e lá eu abri a Bíblia, e abri no livro de Abacuque, capítulo 3, no começo da frase diria, que o servo tinha se assustado, ou tomado de medo, com a mensagem recebida. Qual a mensagem que eu recebi? Que eu estava doente, que eu estava com câncer. E de fato fui para a capela tomado de medo. E a sequência, o versículo seguinte, dizia que não era para ter medo porque iria viver a idade das idades. Em outras palavras, tá? Resumindo o texto. E dentro do meu coração foi assim: idade das idades, soma de idade é velhice. Eu acho que eu vou chegar lá, porque Deus está dizendo aqui. Não tinha noção do que iríamos enfrentar, mas acreditando na palavra. No meio, no versículo 13, dizia que o Senhor se levantava como um cavaleiro, como um guerreiro, em favor do seu povo, do povo daquele servo. Ali meu coração se encheu de pedido: quem é meu povo? Quem é o meu povo, se Deus está dizendo que Ele se levanta em favor do meu povo? Olha que ousadia! Em favor do meu povo. Quem é meu povo? Aí meu coração se encheu. Minha família, Celiane, esposa, Rafaela, Jéssica, Samara, os agregados, Tiago, Rafael e agora o Ricardo, meus familiares, minha mãe que ainda viva, meus irmãos, meus sobrinhos, afilhados, cunhados, cunhadas, tios. Esse é o povo. Quem cabe no... Eu fui pondo quem cabe no meu coração, sabe? Eu fui pondo quem cabe. Você já percebeu que seu coração, quanto mais você põe, mais cabe? No seu coração, gente, quanto mais põe, mais cabe. Por isso não pode ter no coração lugar para o ódio e lugar para o amor, porque no amor cabe. No amor cabem todos aqueles, até os que você odeia, cabem ali dentro, porque esse amor é capaz de expulsar todo o ódio. E enfim, eu pedi por toda a Canção Nova, pela vida do Monsenhor Jonas, seu conselho, cada membro, núcleo e segundo elo, cada membro da família Canção Nova que contribui, que colabora, e tantos outros que eu não conheço, mas que por algum motivo já tinha nos visto ou ouvido, ou pela televisão, ou por uma palestra ter ouvido, ou pela rádio, ou que seja numa propaganda de missão ou de viagem. Coube muita gente. E no último versículo, a segunda parte desse versículo, e em defesa, aí na primeira pessoa, do seu ungido. Deus se levantava em guerra para defender o seu ungido. Isso foi uma palavra muito forte que nós fomos entendendo no processo, né? Em tudo que nós fomos vivendo, que nós passamos por tantas dores que eu nunca imaginei na minha vida passar. E aí eu entendendo, e hoje entendo melhor, porque sem a dor é mais fácil da gente enxergar, não é? Com a dor parece que a gente não consegue enxergar muito bem, fica tudo meio nublado, e eu consigo entender que Deus já estava dizendo que tudo que estava acontecendo de errado, tudo que nós iríamos passar, todas as dificuldades, Ele estava se levantando em defesa do Mazinho, e que ia dar tudo certo. E que Ele estaria do lado. Essa foi a confiança que brotou no coração. Por isso rezar, gente, confiar em Deus. E o último lá no finalzinho, dizendo que dava força, que ele estava dando pés firmes para caminhar sobre os montes. Deus vem cumprindo essa palavra na minha vida, na nossa vida.
Só que a gente foi acometido de um sofrimento sem tamanho. Fui para a cirurgia no dia 28 de novembro. O resultado da biópsia saiu 9 de novembro. Foi tudo muito rápido, porque eu já não conseguia mais evacuar. Quase não conseguia. Então o médico me levou logo para a cirurgia, 28 de novembro. Fiz a cirurgia. Em 5 a 7 dias, 3 a 5, 7, por aí, né? Você está de alta, vai para casa. E a cirurgia aconteceu. Uma cirurgia muito grande. Muito grande. Não deu para fazer por vídeo, que era a proposta. Já uma surpresa na mesa de cirurgia, no centro cirúrgico. Então, foi mudado para cirurgia aberta. Saí da cirurgia, fui para o quarto, estava lá, não senti dor, estava bem. Passaram-se os primeiros dias. Foi aberto a ileostomia. Tive que pôr ileostomia. Uma bolsa. Então eu uso bolsa. Não tem funcionamento de intestino, que é uma etapa que começa, uma nova etapa que começa segunda-feira, já a gente vai falar disso. Aí saí com a bolsa, surpreso, vendo como é que vai ser esse negócio agora, e fomos aprendendo a viver. No 7º dia, no dia de sair do hospital, que o médico falou, no dia anterior, falou: amanhã você tem alta. Eu maravilhado, né? No dia seguinte, já levantei com toda a disposição para tomar banho. Só que eu quero dizer uma coisa nesse período, nos primeiros dias. Pensa numa pessoa que fica envergonhado de ficar nu na frente dos outros. Eu sempre pedi a Deus, eu falei: oh, Deus, não me deixa ter nenhum tipo de doença que eu tenha que ficar aí peladão na frente de todo mundo. E o que mais me aconteceu foi isso. Não porque Deus quis me humilhar, mas porque eu precisava também ser curado de processos, de tanta vergonha que eu tive do meu corpo. Eu tinha vergonha do meu tamanho, eu achava o rapazinho mais feio do mundo. Aí eu li o Salmo 138, só para resumir: tu me teceste no seio materno e definiste todo o meu viver. As tuas obras são maravilhosas. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. Passei a me sentir o mais bonito do mundo. Casei até com a mais bonita do mundo. Desculpem vocês, mas a mais bonita é minha. No Jardim das Belas, eu escolhi a mais bela. Estou certo ou estou errado? Aê, isso é Cântico dos Cânticos. A gente não precisa ficar inventando ou buscando em site de frasezinhas. Cântico dos Cânticos, no Jardim das Belas eu escolhi a mais bela. Você, homem, quem aqui é casado? O homem, levanta a mão. A esposa está aí do teu lado? Se estiver, fala isso para ela. No Jardim das Belas, eu escolhi a mais bela. Agora a mulher, lá fala até, o meu amado é o mais belo, é o mais forte, é o mais vigoroso. Como é que é? Ajuda elas a dizer. Então, diz para mim. Porque isso é bom vocês saberem. O Mazinho nunca foi fisicamente o homem que eu sonhei na minha vida. Olha que chique. Mas ele tinha o conteúdo que eu sonhei de um homem para minha vida. Aí então, esposa, por favor, diga ao seu marido: o meu amado é meu e eu sou do meu amado, e ele é o mais forte, o mais belo entre todos os homens. Eu escolhi o mais belo. Desculpa aí, tá? Desculpa aí os bonitão, tá? Desculpa aí os grandalhões, tá? Ela ficou com o pequenininho aqui.
Fiquei com o perfume francês. Então não precisa recorrer a sites vai lá na Bíblia, ó, Cântico dos Cânticos. Tem cada coisa lá para marido e mulher, qual é que vai renovar a lua de mel de vocês, né? Então eu passei por toda essa humilhação. Primeiro banho depois da cirurgia, estava a Celiane lá, né? Chegaram as enfermeiras. Senhor Ademar, nós vamos tomar banho. Ademar é meu nome, tá? Lá eles me chamavam de Ademar. O senhor precisa tomar banho. Tá bom, minha esposa me ajuda. Não, é nós. Tem certeza? Será mesmo? Não pode ser ela, não? Pode não. E sento eu na cadeirinha de roda com aquela tampa, aquele buraco embaixo, que não ia ter muita diferença, porque estava com a bolsa, não ia usar mesmo. E vou eu para o banho. As meninas com a idade de nossas filhas. As meninas, as enfermeiras. mais nova que a Rafaela, menininhas, e vai dar banho no menino. E eu chorando embaixo do chuveiro de vergonha, mas chorando. Agora ri, porque a gente não pode perder a alegria, gente. Mesmo nas dores. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento. Eu saí do quarto, eu falei, aconteceu comigo tudo que eu mais temia. Alguma outra pôr a mão depois que eu conheci você. E fui. Assim, no segundo dia. E tem mais. Elas tiveram alguma dificuldade. E a Celiane, como não podia me ajudar no banho, ela saiu, minha irmã ficou no quarto. Elas tiveram uma dificuldade e precisou entrar mais alguém. Entrou a irmã. A Nina, Gente Nina. do céu. Eu falava, Senhor, eu te ofereço pela salvação, pela minha conversão, pela salvação dos meus, chorando e pedindo, Senhor, que a sua vergonha de estar nu na cruz, que eu tenha a graça de me unir ao seu sofrimento, de ficar nu na cruz, estar nu aqui diante dessas pessoas. Por isso, Senhor, assim como o Senhor na cruz nos garantiu redenção e salvação, eu peço salvação e redenção por todos que cabem no meu coração, que eu rezei na capela aquele dia. Não foi um banho só. Foi o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto dia banho daquele jeito. Sem contar que a cirurgia ia ser no Centro Cirúrgico Central e mudou para o Centro Cirúrgico Obstétrico. Eu falei, no Centro Obstétrico? Só tinha moça naquele lugar. E a mocinha vem com aquele aventalzinho, né? Na salinha. O senhor, tire a sua roupa e coloque esse avental. O lado aberto é para trás. É mesmo. Aí ela brincou ainda, né? Como era? Aí eu falei, tá bom, então, fico só de cueca, né? Não, senhor. Tira tudo. Eu falei, tira tudo, e aquela... Vai bater um vento sul aqui que eu vou te contar. Vento sul é gelado. E fui. Começou já ali. No centro obstétrico só tinha enfermeira, aí entrou o anestesista, o enfermeiro que fez a punção e o médico. A instrumentadora era mulher e um amigo, o doutor Rodolfo, amigo de casa, que pediu permissão ao doutor Marcos Bonardi, que foi o cirurgião, quem me operou lá em Curitiba, permitiu que o Rodolfo acompanhasse a cirurgia. E ele viu tudo o que aconteceu, todos os riscos que eu passei nessa cirurgia, que foi realmente um momento muito difícil. Ele chegou a sair da sala eu posso dizer que para chorar, porque ele falou, meu amigo está morrendo. Tão sério que foi. Quando abriu, eu não sei o que encontraram,
como eu sou pequenininho, minha pelve, eu tenho quadril estreito, minha pelve também é estreita. Então o trabalho do médico no intestino reto, na pelve estreita, é muito sacrificante, muito difícil. O aparelho disponível não cabia para fazer o que precisava. E aí foi. Deus já naquele dia não permitiu que eu falecesse. Depois, na semana, para vocês terem ideia, com a minha fragilidade, eu tive que começar a enxergar o Mazinho de uma forma que eu nunca enxerguei. Então, essa bolsa, como é que eu ia fazer para cuidar dessa bolsa? Que é colada com o intestino, um pedacinho do intestino para fora. Como é que eu ia cuidar disso? Aquele corte enorme. E o intestino que não funcionava, porque é uma agressão, né? Porque tem que descolar o intestino, é uma cirurgia muito delicada. Até a médica, vamos rir mais um pouquinho, a médica disse assim, que estava a cabeça e o coração conversando. Mas é que eu sou mais importante. O que adianta a cabeça funcionar? Se eu parar o coração dizendo, morreu. Aí a cabeça dizendo para o coração, tudo bem, mas eu também posso parar, o coração pode continuar batendo e não vai resolver nada. Aí o intestino se levantou e disse, vocês não sabem do que eu sou capaz de fazer. Porque é muito difícil, minha gente. Então o intestino do Mazinho não funcionava. Teria que sair o início das fezes por esta bolsinha. E isso foi se acumulando dentro dele. E ele se sentindo mal. E nós tivemos que passar por procedimentos extremos, que eu não vou entrar em detalhe, mas que eu chorei muito de ver. Num dos recadinhos que eu mandei para a Luzia Santiago, a nossa mãe, na comunidade Canção Nova, dizia, Lu, eu nunca sofri tanto na minha vida em assistir o meu marido como ovelha sendo levado ao matadouro. Que nós somos muito alegres, mas o Mazinho não era capaz de levantar a cabeça de tanto sofrimento. Não era dor, mas era sofrimento pelos procedimentos que nós vivemos nessa semana. Não bastando isso, então no dia que era para ele sair, teve febre na noite. Eu não preguei o olho. Para vocês terem ideia, eu me esgotei fisicamente. Eu me esgotei fisicamente, emocionalmente. Eu entrei em síndrome do pânico, porque eu não conseguia dormir. Em 40 dias ou mais, eu conseguia dormir 1, 2 horas no máximo na noite. Então eu fiquei esgotada. Eu ficava apavorada, porque o Mazinho é diabético, então tinha que cuidar da insulina, tinha que medir como é que estava a glicemia, tinha que ver a alimentação. Vocês pensam um monte de coisa. Eu fiquei desesperada. Eu não conseguia mexer no curativo, porque aí, nesta noite de febre, eu fiquei muito nervosa. Não preguei meus olhos. Mandei mensagem para o Padre Gevanildo lá de Curitiba. Ele estava saindo do Osana Brasil, voltando para Curitiba. Ele disse, Eliane, eu estou chegando, vou tomar um banho e já estou indo para o hospital para ficar com você, porque eu mandei para ele, Padre, eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu nunca imaginei, minha gente, ter a impressão de que eu não tinha fé. Eu nunca pensei que eu ia passar por uma situação, diante de tudo aquilo que eu vivi na minha saúde, de olhar aquela situação e dizer, meu Deus, quem sou eu diante disso que não estou aguentando ficar de pé? E ele foi me socorrer naquela noite. Mazinho foi fazer alguns exames, o médico chegou no quarto e disse, eu quero o senhor daqui 1 hora no centro cirúrgico, porque deu um edema, nós vamos ter que operar novamente. No dia da saída, ok? Aí já nos avisou, vai para a UTI, vai estar sedado e entubado, então vocês não assustem. Aí ele recebeu sangue, foi para a UTI, as meninas lá com a gente, né? Rafaela, Jéssica, Samara, nossas filhas, a gente dormindo até quando eu ia para casa no mesmo quarto, elas não me deixavam sozinha, porque eu estava apavorada, né, com toda essa situação. E daí
3 dias na UTI, o médico parou a gente antes de entrar na UTI e disse, ele vai ter que ir para a 3ª cirurgia. Falei, meu Deus! Falou, abriu a ligação que ele fez do intestino, abriu uma fístula e nós vamos ter que operar novamente. E vai o Mazinho para o centro cirúrgico. A beleza disso, o padre Gevanildo chegava na hora, ele recebeu 3 unção, 3 unção de enfermos na boca da UTI. O padre chegava na hora, Eucaristia diária, quero dizer isso para vocês. Todos os dias tinha um irmão nosso de comunidade que ia levar a Eucaristia para o Mazinho. O povo do hospital dizia assim, ele é padre? Entra muita gente, e nosso RG tudo de São Paulo, né? Os missionários não eram do Paraná, a maioria de São Paulo. Ele é muito amado, a gente nunca viu tanta gente entrar num lugar para ver uma pessoa, ele é padre. Aí a Rafaela estava próxima e falou, não, ele é meu pai mesmo, ele é meu pai, não é padre não. Então nós pudemos também evangelizar dentro do hospital sem falar nada. Sem falar nada. Só as pessoas nos vendo. E depois disso, fomos para casa. Então o Mazinho saiu com a bolsa, com o corte, com pontos abertos e mais um pedaço do intestino grosso para fora que tem que fazer curativo. Eu não tinha estrutura para mexer no... Vem cá, Fá. Eu não tinha estrutura para... Eu comecei a me desesperar. Isso tudo era muito grande. Eu disse, eu nunca seria médica ou enfermeira. Essa nossa filha mais velha foi a nossa enfermeira. Né? A Rafaela abraçou aguentou isso. Essa menina... Nossa Senhora. Aguentou um tranco de uma força que a gente olha para os nossos filhos e não imagina. E não imagina o quanto eles são fortes. Mas a gente também não sabia, não. Não sabia, mas dentro de vocês jovens, dentro de vocês filhos e filhas, tem uma força que nós não somos capazes de imaginar. E essa menina cuidou destemidamente. Não só destemida, invadindo, descobrindo lugares, um lugar novo para fazer curativo, mas com destreza, não só com destemor, com destreza. Parecia que era uma enfermeira cuidando de mim. Aí teve uma hora que foi trocar a placa, uma outra enfermeira que ainda não tinha trocado a minha placa chegou e ela falou, não é assim que faz. É assim, assado. E aí chegaram à conclusão que era do jeito que ela estava falando. Então a Rafaela é muito forte, assim como a Jéssica, só que a Jéssica, ela não aguenta ver o corte, não aguenta ver o sangue. Né? A Samara, também não. A Samara também não, só que já em casa, quando precisou, ela fez. Mas nós precisamos encurtar um pouco a história. Chegamos no momento de quimioterapia, radioterapia. Eu fui acometido durante o ano de 2016 inteiro, de infecção urinária, não sabia de onde vinha. Antibiótico todos os dias. Cada vez que eu ia para o hospital para consulta, que era no mesmo hospital, a gente já estava quase levando uma linha junto, porque fazia consulta, internava, de 7 a 10 dias. O médico dizia, não tem condições de mandar o senhor embora. E eu fui definhando. Fez a quimioterapia. Eu caí, gente. Eu caí. Meu peso baixou para 49 quilos. Eu fiquei um esqueleto. Eu não tinha força para caminhar. Isso, no Osana Brasil de 2016, nós tivemos a graça de proclamar a cura do câncer, mas vivíamos as consequências ainda do tratamento. Fevereiro de 2017, voltamos para Cachoeira Paulista por ordem, vocês vão achar assim, sonhador isso, mas voltamos por ordem de Deus ouvida pela boca de pessoas. De 3 médicos. De 3 médicos. Eu preciso dizer isso. Isso é importante. Este médico amigo nosso dizia, Mazinho, vamos para Cachoeira. A gente estava num centro, numa capital. Ele falava, mas tá bom, já vamos para lá para eu cuidar de você.
Aí a médica do Mazinho, a doutora Priscila, disse: Mazinho, volta para cá. Deixa eu cuidar de você, que é a endocrinologista, a doutora Priscila. Nós saímos do consultório chorando. Aí fomos para a nossa cidade no período de descanso. O Mazinho teve 2 infecções terríveis. Lá também nós temos um amigo que também é médico, infectologista. Ele cuidou do Mazinho naqueles dias. E depois, quando o Mazinho foi levar os exames, ele disse: olha, Mazinho, quero dizer uma coisa, você é um homem de Deus. Todos eles, né? Quero dizer uma coisa para você. Onde você está tem tudo que se possa imaginar da medicina. Mas volta para a Cachoeira Paulista. A tua cura está na pequena Belém. E nós saímos para Curitiba. O Mazinho tinha que fazer alguns exames. Eu pedi ao Senhor mais um sinal. Eu falei: Senhor, se é para a gente voltar para a Cachoeira, então esse exame que o Mazinho vai fazer, por favor, não deixe acontecer. Se ele não acontecer, é o sinal de que nós devemos voltar. Nós entramos no hospital, o mesmo hospital que o Mazinho foi operado, internado todas as vezes, fez a químio. Nós não conseguimos a internação dele. O exame foi desmarcado. E nós viemos embora para a Cachoeira. Chegamos aqui, retomamos o tratamento. O câncer havia voltado, invadiu o intestino e foi para a bexiga. E nós rezando a oração do lembrai-vos, o terço. Deu 9 dias, 7 dias de terço, que é um cerco de Jericó. Eu fui pegar o resultado da biópsia e a biópsia dizia para todos os exames, nós ouvimos do médico, vai ter que começar a químio novamente. E dizia: ausência de malignidade para o material colhido. Ausência de malignidade para o material colhido. Ausência de malignidade para o material colhido. Resumir tudo. O que nos manteve o tempo todo, acho que toda essa história pode ser resumida em uma palavra: oração. Nenhuma família passa por tudo que tem que passar se não reza. Eu ia para a capela com a bula dos remédios que meu pai tomava e falava assim: Jesus, os efeitos colaterais são esses, se vira. Ele não pode ter isso tudo não, senão ele não aguenta. Mas só para dizer, oração, 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 oração. Se você não reza pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, não tem família que aguenta. Problemas todo mundo passa, todo mundo tem. Eu estou a dar um passo de começar a minha família. E se eu não rezo, eu também não vou conseguir chegar lá. E o exemplo mais claro que eu tenho dentro da minha casa são eles. Então rezem, 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 rezem. É isso que eu tenho para dizer. Eu quero terminar dizendo para vocês 2 coisas. A primeira: continuem rezando. Não desista. Não desista. Reze por vocês e por quem cabe no seu coração. Eu acho que cabe muita gente. E se tiver alguém morto dentro do seu coração, que você já matou, a pessoa está viva, mas dentro de você está morta, peça a Deus a graça da ressurreição a essa pessoa dentro de você. Reze por mim, reze por nós. Segunda-feira eu começo o processo de reversão do intestino. Então segunda-feira, 7 horas da manhã, estarei internado em São José dos Campos para começar esse processo. E a segunda coisa que eu quero dizer para vocês: não deixe Deus de fora da sua casa, com símbolos, crucifixo, a imagem, um pequeno canto, um pequeno santuário, uma Bíblia que não seja enfeite para pegar pó, mas que seja para a oração. E queremos aproveitar esse momento e rezarmos juntos e pedir ao Senhor. Se você está em família, fique juntinho. Fique juntinho. E peça ao Senhor. Vá rezando espontaneamente, dizendo: Senhor, eu preciso da Tua graça. Sim, Senhor, sem a Tua graça, Senhor, eu nada posso. Sem a Tua graça, Senhor, eu não consigo atravessar esse vale que estou atravessando.
Sem a tua graça, Senhor, eu não sou capaz de suportar a dor, o sofrimento. E o sofrimento para nós cristãos pode ser caminho e é caminho de salvação e santificação. Por isso, Senhor, no sofrimento que estamos passando, santifica-nos. Santifica-nos, Senhor. Fala várias vezes. Santifica-nos, Senhor. Santifica-nos. Fortaleça-nos, Senhor. Dá-nos a graça da fé. Dá-nos a graça da esperança. Dá-nos a graça da caridade em nossos lares. Que sejamos famílias, sejamos casais, sinal do amor e da presença de Deus para o mundo. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.